curso da igreja de Laodiceia. Vamos voltar ali. Nós paramos em Apocalipse 3, o verso 19 ao 18, aliás. A gente falou sobre as vestes. Chegamos ali nas vestes, vestiduras brancas. Então vamos lá. Só para falar ainda das vestes aí, das vestiduras brancas, vamos lá para Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9, ah, ele vai falar um pouco sobre essa roupa que nós vamos ter lá no céu, essa questão que traz santidade. A gente já falou um pouco sobre ela, mas é importante. Ó, depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, que podia enumerar todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: O nosso Deus, que se assenta no trono, e o Cordeiro pertence à salvação. Amém. É, as bodas eram o casamento judaico, ele tinha algo muito característico, e ele levava 7 dias. A última semana de Daniel, a grande tribulação, e a gente vai ver ali a 70ª semana de Daniel, ela traz como se fosse um casamento, a festa de um casamento, as bodas do Cordeiro, do primeiro dia, desculpa, até o último dia. Aí o que vai acontecer? Os convidados, eles ganham uma veste, uma roupa. Então era fácil você saber se a pessoa foi convidada para o casamento ou não, pela roupa que ela trajava. Quando nós lemos a Mateus 24, ele vai falar sobre o fim dos tempos, muitos falsos profetas. A gente nem vai ler tudo, né? Mas assim, ele traz essa ideia dos sinais da figueira, né? E quer ver? Eu queria até, é que eu lembrei agora, mas antes de ir lá em Mateus, Gustavo, pode abrir Apocalipse, fazendo um favor? Apocalipse 6:1. Apocalipse 6:1, né? Então vamos lá, ó. Viu o cordeiro, abriu os 7 selos e ouviu quatro os seres viventes, dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. E aí vi, então, eis que um cavalo branco, seu cavaleiro e o arco, e lhe uma coroa, e saiu vencendo para vencer. O Senhor Jesus, ele tem isso, né? Essa questão da coroa, da realeza, do trono, da vitória sobre o mundo, né? Onde tudo aquilo que foi conquistado na cruz vai ser passado para nós. Esse texto que eu queria aqui, quer ver? Ah, só achar aqui, e daí fica mais fácil. Nossa, eu perdi aqui que eu queria. Lucas capítulo 7. Vamos lá para Lucas 7. Lucas 7. Deixa eu só ver. Lucas capítulo 7. Ah, não vou ter tirado. Poxa vida, eu não vou lembrar aqui do texto. Mas não tem problema não. Daqui a pouco eu acho ele e a gente retoma aí. Só sobre essa questão de entrar nas bodas, né? Mateus vai falar isso aí, que ele chama os convidados para a ceia, e aí aqueles não tinham as vestiduras, ele pergunta, cadê suas vestes? Aí a pessoa fala, não tem, e ele é lançado no inferno, né? Onde há gemer e ranger de dentes, né? E essa questão da ceia é muito legal, porque ele traz isso, né? Essa festa, o casamento,
né? Avançado aqui, mas tudo bem. Né? Depois eu acho ele aqui, e aí eu já passo para os irmãos certinho aí essa questão da festa aí. Vamos voltar aqui para Apocalipse. Apocalipse, ainda voltando lá, né? Apocalipse capítulo 3 tem essa questão das vestiduras que nós vamos ter, nós vamos receber. Efésios 4:24, vamos lá para Efésios 4:24. Efésios capítulo 4, verso 24. Então, assim, para entrar no céu, nós vamos ganhar essas vestes brancas, esse linho aí, e lá no céu nós vamos ser identificados pelas nossas vestes. Traz essa questão de santidade. Ninguém vai entrar no céu sem ter essas vestes do Senhor. E já em Efésios, né, a Efésios 4:24, ele vai dizer: e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus. Né? Ele fala: despojais do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, mas nos renovai no espírito do vosso entendimento e vos revestir, ou seja, tirar as vestes velhas, a, aquilo que nos prendia nesse mundo, abrir mão delas e colocar uma veste nova, ou seja, uma nova vida. Mostra assim, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, esse é o caminho do cristão. Essas vestes traz essa autoridade, assim como a coroa traz essa autoridade de realeza, essas vestes traz essa questão do... Ah, esse aí mesmo, Gustavo. Obrigado aí, ó. Mateus 22, ó. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui no céu sem as vestes? Pensa como se alguém poderia entrar no céu sem as vestes nupciais. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí talvez você já deve ter perguntado. Eu me perguntei assim, mas como é que alguém conseguiu entrar no céu sem as vestes ali, sem ser convidado? Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 6 sobre o povo da Babilônia fazer um portal, lembra? A gente falou sobre isso. O homem quer chegar ao céu sem Jesus. Por algum motivo, ele entendeu que poderia chegar aos céus sem Jesus, ao céu, né, ao trono de Deus. E talvez, ali pelo esse portal aí, eles entenderam que podia criar aí, assim como Satanás criou um céu para ele, né, não é um céu, ele criou, o apóstolo Paulo chama de segundo céu, né, o mundo tenebroso. Então, o terceiro céu, onde está o trono de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso aí, sobre o primeiro céu, que somos aquilo que nós enxergamos, né? Esse da atmosfera que a gente vê. O segundo céu é o mundo sobrenatural, que a gente não vê, onde estão os demônios e os anjos dele, lá de 2 Samuel, onde Satanás vai criar esse ambiente dele. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, que nós falamos isso aí que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12. Então, assim, quando chega em Gênesis capítulo 6, eles queriam construir uma torre, um portal que dava acesso até o céu, né? Que dava acesso até a presença de Deus. Então, Deus até a gente leu que se o homem conseguisse isso, nada mais seria empecilho para o homem. Né? Tamanha era a capacidade dele de algumas coisas. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, que o homem foi perdendo, ou seja, emburrecendo. Né? A gente vê aí que cada dia o homem fica menos intelectualmente capaz, né? Ele acaba sendo manipulado por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, levado pela onda do mar, né? Tiago vai dizer que é um coração dobre, né? Que não sabe o que quer.
Esse, infelizmente, é a realidade da humanidade hoje, né? Qualquer coisa ela acredita e não se esforça para pensar, né? Pensar geralmente traz mais dificuldade. Mas aí, voltando lá em Apocalipse, né? Apocalipse vai falar que nós temos essas vestiduras aí, né? Obrigado, Gustavo. Deus abençoe. Já acelerou aqui. Aí, uma vez que nós temos essas vestiduras brancas, uma vez que nós somos convidados, lavados pelo sangue de Jesus, né? E aí, ó, para te vestires, a fim que não seja manifesta a nossa vergonha. Qual é o problema da nossa vergonha aí? Nós vimos essa questão aí, a Isaías 54:4. Vamos lá para Isaías 54:4, né? Ah, nós vimos que é essa questão da nudez, né? Da nossa vida não, ó, não temas porque não serás envergonhado. Não te envergonhes porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o Criador, o teu Criador, é o teu marido. Olha que maravilha. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado de Deus de toda a terra. Uma das coisas mais importantes, porque o Senhor te chamou como mulher, está falando de Israel. A mulher, a esposa de Deus é Israel. Agora, uma coisa importante: desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Em breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias torno a colheite. É o livro de Oséias aqui. E num ímpeto de indignação escondi de mim a tua face, e por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que, a, que as águas de Noé não inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os solteiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da paz, da minha paz, não será removida, diz o Senhor, que compadece de ti. Então ele vai falar sobre Israel depois, né, na grande tribulação. Nós não vamos estar aqui, mas ele vai ser o remidor de Israel, ele vai aqueles que estiverem ali, os 144 mil que vão se converter, que a gente vai ver daqui a pouco em Apocalipse, Deus tem um trato diferenciado com Israel, e a gente sabe disso. É um povo que Isaías vai falar aí, Oiobá, né? A esposa dele, ele chama lá, né? Ele pegou ela ainda quando ela estava ainda suja de sangue, tudo. Isaías descreve bem isso, é bem legal. Como Deus se apaixona por Israel, como Deus casa com Israel e faz dele uma nação diferenciada. Aí eu tenho. É isso que a gente tem que entender. Quando chega a 69 semanas de Daniel, ele vai ali, ó, que a gente acabou de ler, volta só um pouquinho, Gustavo, para cima, o verso 7. Isso, ó. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torna a colher. Então, esse momento agora da igreja. É, esse momento é como se Deus tivesse virado as costas para Israel, ele deixou por conta de Israel. Então, tudo que acontece nesse momento de igreja, Israel está por conta, ela está vivendo a época dos gentios, essa é a nossa época. Ou seja, só vai ali, é isso que a gente tem que entender, o trato agora é com os gentios, com nós, a salvação. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitou, diz Mateus. E aí agora ele olha para nós. Então, esse momento, até as bodas do Cordeiro, é como Israel, é Israel. Não vive por conta. Né? Qualquer coisa que ela decidir, não tem a intervenção de Deus.
assim como o Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, né? Todos esses líderes que estão lá estão por conta, né? Tem o Espírito Santo que pode fazer diferença, ou seja, agora quem se converter a Jesus, na verdade sempre foi assim, mas assim, é só para dizer que esse momento é o momento em que nós estamos no intervalo. Quando chegar a última semana de Daniel, aí Deus olha de volta para Israel e aí ele vai ter um trato diferenciado. Aí eu tenho as duas testemunhas, aí eu tenho 144.000, aí eu tenho a Nova Jerusalém, né, nos ares, assim, tudo ali naquela localidade. Aí sim eu tenho essa questão do georreferenciamento ali sobre aquela localização. Por enquanto, não tenho isso. Nós não temos isso. Por enquanto, o Espírito Santo está para todo mundo aí. Lembrando que depois, na grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar mais aqui na Terra. Ele vai recolher o Espírito Santo e aí a gente vai ver que Israel vai voltar a sacrificar tudo que eles viviam antes vai voltar a fazer, né? E só depois vai aparecer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança também existe, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, voltando ali, olha só, essa questão da vergonha, Hebreus 4:13, vamos lá para Hebreus 4:13, né? Hebreus 4:13, Hebreus 4, verso 13. Olha só, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele que temos de prestar conta. Um dia nós vamos prestar conta diante de Deus e tudo aquilo que nós fazemos ou não vai estar diante do trono de Deus. Então, essa nudez, a gente lembra lá de Gênesis, a gente falou até ontem. Aí, e Provérbios. Vamos para Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Provérbios 29:18 aí. Olha só. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, esse é feliz. João chega a ser um pouco irônico, e a gente falou que a questão da cidade de Laodiceia, ela vendia colírios, vendia um monte de coisa, e aí ele fala lá no verso 8, né? Ah, recomendo que você compre um colírio aí para os olhos, para ungir os teus olhos, assim de que veja. A gente viu essa questão de estar cego, né? A pessoa cega, nu, né? Não enxergar a verdade do Senhor. Mateus 6:22, vamos lá para Mateus 6:22. Mateus 6:22. Ó, 6:22, Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Eu creio que não existe um momento mais oportuno para esse texto aqui. Os nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo. Aquilo que a gente vê, enxerga, é o que enche o nosso corpo. Hoje, a humanidade ela tem acesso a essa questão das redes sociais, a questão da internet, ela é uma faca de dois gumes. A pessoa que não tem maturidade, e eu não estou falando de idade, aí pode ser qualquer idade, a pessoa acaba sendo escravizada da sensualidade, da pornografia, acaba sendo escravizada aí como é que vamos falar? De informações erradas e promove isso. Aí eu tenho essa rede satânica aí, que é a questão das drogas, tráfico humano, tráfico é, de armas, e aí tudo é usado pela rede, né, esse sistema aí que o diabo se apropriou, e lógico, ele vai se apropriar aí de tudo que é do mundo, porque o mundo jaz do maligno. É só para a gente entender que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque o coração vai se enchendo disso. Eu estava,
a gente dá aula, eu vejo assim, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida como eu tenho ouvido esse último ano dos meus alunos, assim, de cada 3 palavras, 100 é palavrão, né? Eles não conseguem falar começar uma frase sem um palavrão e terminar ela sem um palavrão. E assim, por mais que você repreende, chama atenção, um sepulcro caiado, né? A postura e iluminar essas vidas é um desafio. Trazer o Espírito Santo na vida dessas crianças é um desafio, porque daqui uns dias vão ser adultos, né? Então eles já vêm com isso, né? E o que eles veem, e aí, independente, a gente vê o ser humano, ele luta com esses vícios assim que acaba viciando, é, trazendo prazer para a carne e aí vai viciando, né? Isso é muito ruim. Isso aí o apóstolo João ele vai falar, olha só, muda isso aí, começa a enxergar a verdade, os nossos olhos tem que tomar cuidado, não é questão de querer ou não querer, falar, ó, isso não é para mim, não vou olhar não, evitar. A boca fala que o coração está cheio. É isso que Mateus vai falar agora. Aí, quando eu chego no verso 19 de Apocalipse, eu repreendo e disciplino há quantos anos, pois zeloso e arrepende. Ser zeloso e arrepende. Olha só. Ser, pois, zeloso e arrepende. Eu vou ler só um texto aqui, que eu queria terminar esse de Laodiceia hoje, né? E aí é importante, o texto de Hebreus, ele vai falar isso. Hebreus capítulo 12, vamos lá. Hebreus 12, verso 7. Tem outros textos que eu separei aqui, depois eu vou colocar lá na apostila, né, adiantar a nossa apostila, que são vários textos, mas eu queria ler, ó. Pode o verso 6, fazer um favor, Gustavo? Acho que 6 já dá para entender melhor. 6, sim. O 5, isso. Obrigado. Ó, estáis esquecidos, ora, nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, né? Então, nessa luta nossa, nessa batalha contra o pecado aí, a gente não está sangrando. Aí eu até separei o texto lá, né? Quando Jesus estava orando por nós, o suor dele virou, não é que virou sangue, a pele rompeu e o sangue saía em forma de suor. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desanimais. Não fica triste aí, quando por ele és reprovado, porque a gente não acerta em tudo, né? E Deus falou, filho, não dá ouvido para o diabo, não fica se sentindo culpado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Ou seja, toda vez que Deus nos repreende, alguma coisa não dá certo, porque a gente errou, glorifica a Deus em todo o tempo, porque isso é bom, porque Deus nos ama e fala, nossa, Deus me repreendeu. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Então, ele chega um momento que ele entrega a pessoa para as próprias consciências dela. E esse texto é muito legal, porque fala do amor de Deus e a correção dele sobre nós, porque Deus nos ama aí. João 4,7, vamos lá para João, primeiro João 4,7, primeira carta de João 4,7, né? Ele fala lá sobre esse amor, primeiro João 4,7. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. De todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu amo, é porque eu sou nascido de Deus. E ser zeloso diante da palavra do Senhor, Tito 2,12. Vamos lá para Tito 2,12. Tito, capítulo 2,12. Vou adiantar aqui, Tito 2,12. Né? Depois eu ponho na apostila os outros textos, são vários,
educando-nos, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatos, justos e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Esse povo está falando de nós, não tem nada a ver com Israel. Zeloso de boas obras. Então, assim, o Novo Testamento está aí, o povo dos gentios somos nós. Herança aí, nós já vimos que nós somos a descendência de Abraão, circuncidados não pelo sangue, mas circuncidados pelo Espírito. A gente já leu sobre isso aí. Então, nós somos zelosos. E aí ele faz um convite, né? Arrepende-te. Vamos lá para Atos 3,19. São vários textos que falam sobre o arrependimento, a gente não vai lá. A gente já falou sobre isso também nas outras cartas. Arrepender, né? Atos 3,19, o apóstolo Paulo, Pedro, vai pregar, ele fala lá, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma vez que nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, aquele pecado não existe mais. Ou seja, Satanás não pode nos acusar com relação a esse pecado. Certo? Vamos para o verso 20 agora de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, e se alguém estiver, né, estou acelerando aí, para a gente poder terminar a Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo aí. Então, a gente sabe, vamos lá para João 10, 9, 7. Então, Jesus é esse que bate na porta. Na verdade, ele é o caminho, a verdade é a vida. Então, o que a gente tem que entender? Jesus é a porta, né? João capítulo 10, verso 9, aí, olha só. Ele vai falar, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não é o caso de Jesus. Ele é a porta. Então, assim, quando as pessoas morriam, eu, você não, quando as pessoas morriam antes de Atos 1:8, antes de Jesus subir aos céus, as pessoas iam para o inferno, igual está descrito em Lucas capítulo 16. Né? Tem ali a história de Lázaro e Rico. Só que daí o que acontece? A gente ia para o inferno, todos. O paraíso estava no inferno. Aí Efésios capítulo 4, vai falar que quem é aquele que desceu, senão o que subiu e levou cativo o cativeiro. Ou seja, Jesus, quando desceu lá em 1 Pedro 3,18, vai falar que Jesus pregou aos espíritos em prisões, ele desce até o inferno, pega o paraíso, sobe até o terceiro céu, que Paulo vai descrever lá em 2 Coríntios 12. Então, assim, um caminho nosso, antes de Atos 1:8, antes da igreja, era o inferno, mesmo o paraíso que estava no inferno. Uma vez Jesus ressuscitado, o paraíso foi até o terceiro céu. E aí agora eu tenho um novo caminho. Jesus precisou vir porque ele tinha que ser o caminho. Então agora, quando a gente morre com Jesus, a gente vai para o terceiro céu. Não existe mais inferno. É isso que acontece aí. Por isso que ele é a porta. Né? E todo que bate e entra conhece o caminho, porque tem o Espírito Santo e vai cear com o Senhor. Né? Isso é importante porque nós vamos cear com o Senhor. O verso 20 de Apocalipse, só para a gente terminar aí, o verso 21, né, de Apocalipse 3, 21, diz lá, né, ele vai falar sobre exatamente o verso 21. Isso aí. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Então, assim, nós temos essa autoridade de, assim como Jesus
sentou ao lado do trono, né? João 16:33, vamos lá, João 16:33. Então, todos aqueles que creem em Jesus têm autoridade, porque sabem o caminho, vão ter as vestes brancas, vão poder chegar no céu fardado, vestido. E aí, olha só, o verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. Antes mesmo dele morrer, ele já proferiu isso aí. Eu já venci o mundo, já acabou, não tem esse problema. Ele venceu, a história já estava selada. E a história da vitória já está selada na nossa vida também. Isso é muito importante. Uma vez tendo essa vitória, nós vamos estar sentados aí, diante de Deus. 1 Pedro 3:22. Só para terminar, último versículo aí. 1 Pedro 3:22. E aí, ó, 22, 1 Pedro 3:22. Vamos lá. Então, o verso 22, o qual depois de ir para o céu, está falando de Jesus, da ressurreição, está à destra de Deus, ou seja, sentado lá, ficando-lhe subordinado os anjos, que são aqueles que não pecaram, não caíram. As potestades são aqueles que caíram, seja querubim, arcanjos e anjos, que são demônios, né? E os poderes são os reis, presidentes, políticos, não importa, qualquer poder que surge aqui, todos estão subordinados à autoridade de Jesus. E estarão debaixo da nossa autoridade quando nós sentarmos diante e no trono de Deus, junto com o rei, que é Yahvé, Jesus, Yeshua, nosso Salvador, e a noiva, a igreja de Jesus. E isso vai ser legal da gente ver lá no céu. Para terminar aí, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a igreja existiu. Depois daqui para frente, nós vamos ver que a igreja vai ser arrebatada. E aí, graças a Deus, nós não vamos estar mais na tribulação. E agora a gente vai ver o que vai ocorrer. Tudo isso aqui nós estamos vivendo. A partir daqui, nós não vamos estar mais presentes, não aqui na terra. Estaremos no céu nas bodas do Cordeiro. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, esse dia, agradecer porque nós vemos que para cada conquista há um presente do Senhor. O Senhor conquistou todos eles. Agora eu abençoo a todos nós, não só com as vestes brancas, mas com uma pedra branca que tem um novo nome, com uma coroa, ó Deus, o direito de comer do maná da vida, o direito de assentar-se ao seu trono, o direito de estar na tua presença, ó Pai, o direito de viver a graça do Senhor. Por isso eu te dou graças, que todos que nos ouvem, aqueles que nos ouvirão também, possam hoje experimentar todos esses benefícios da vida cristã, né? Tudo aquilo que nós vimos como promessa em cada igreja, 7 igrejas, o Senhor deu um presente. Nós recebemos o direito do presente da vida, Pai, de comer do fruto da árvore da vida eterna também, de tudo que está ali prometido nas 7 igrejas, nós recebemos agora, para toda a eternidade, para nós e a nossa descendência, até 1000 gerações, como o Senhor promete na tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos aí. Que Deus nos abençoe e receba aí todas as bênçãos aí das igrejas de Apocalipse.